O coração vai explodir qualquer dia disso, doutor. Acelerar demais. Com certeza. Olha aí, não dá tempo nem pro computador, dá? Bandejinha ali, os vidrinhos. Correria, né, doutor? Só tem cor, Certo, pessoal? Boa tarde, tudo bem? Vamos continuar onde a gente parou, no nosso síndrome. Essa parte da síndrome de methemoglobinemia, a gente fala tóxica, esse também acontece, esse processo de intoxicação, e principalmente acontece por medicamentos, acontece com muita frequência. Se recordar, o nosso glóbulo roxo, ele tem, a nossa hemoglobina, ela tem as suas cadeias, cadeia alfa, 2 cadeias alfas e 2 cadeias justamente beta. E ela faz o que? Ela carrega, que ela tem a função de carregar o oxigênio. Essa é uma das funções. E para isso ela precisa de uma forma de ferro para carregar. E essa ferra, ela precisa, esse ferro ele precisa ser oxidado. Quando esse processo acontece, aqui nessa oxidação forma outra forma ferrosa, forma aqui uma forma férrica tipo 3. E essa forma, ela não serve para carregar o oxigênio. E isso é o que acontece quando a gente fala da nossa síndrome de methemoglobinemia tóxica. E isso pode acontecer devido a alguns medicamentos, devido a alguns fármacos, pode acontecer essa síndrome que a gente fala síndrome da methemoglobinemia tóxica. E o paciente ele tende a manifestar algumas características. Uma dessas características que ele tende a ter é uma cianose de característica central. Você observa o rosto, o lábio do paciente aparece com uma coloração azulada, a boca do paciente ela fica azulada. E isso é quando a gente fala de um síndrome de methemoglobinemia tóxica. Isso pode aqui acontecer devido a essa questão dessa forma oxidativa que acontece do nosso ferro. Ou seja, na forma de ferroso do tipo 2, ele carrega normalmente, mas na forma de férricas tipo 3, ele não tende a carregar oxigênio. E isso é o que gera o que a gente fala a síndrome de methemoglobinemia tóxica. E isso vem acontecendo principalmente o quê? Com os nossos pacientes quando eles fazem a utilização de alguns fármacos, especificamente de alguns fármacos. É mais frequente a gente conseguir observar essa forma em, por exemplo, RN. Recém-nascidos, a gente pode encontrar essa forma que fez a utilização de algum fármaco. E um dos fármacos que pode utilizar aqui é a dapsona, por exemplo. A gente tem vários agentes, principalmente os anestésicos, que são locais e tópicos também, eles podem originar essa síndrome, eles podem levar à formação dessa síndrome, tá? Pode acontecer isso com o meu paciente. As sulfonamidas também, a dapsona, que é a campeã, principalmente, que vem acontecendo isso com os meus pacientes. E eles podem gerar o quê? Essa methemoglobinemia, que a gente mede ela na corrente sanguínea. A gente faz essa medição, a gente vai somar, vamos verificar em quanto vai estar a methemoglobinemia do meu paciente. E aqui, dependendo, se for de 0 a 3, o meu paciente pode ser assintomático. Quando ela vem aumentando de 3 a 15, o paciente pode começar a ter o quê? Uma cianose. O que seria cianose? Fica roxinho. A falta do oxigênio, exatamente. Não chega oxigênio, certo? Não está chegando o oxigênio. A gente vê um sangue desoxigenado aqui, certo? Então aparece uma coloração o quê? Azulada, certo? De 15 a 20 o paciente já tem o quê? Cianose, e o sangue do meu paciente ele já pode ser muito mais escuro. Onde se fizer uma coleta a gente observa um sangue mais achocolatado. Depois de 20 a 50, o paciente já começa a manifestar o quê? Espineia, cefaleia, fadiga, vertigem, síncope. Esse quadro aqui porque não está chegando oxigênio aonde? No sistema nervoso central. Se não chega oxigênio, o paciente começa a manifestar já o quê? Alguns sintomas. E um deles é a cefaleia.
Já quando ele chega a um quadro de 50 a 70% de methemoglobinêmia, o paciente começa a ter convulsão, choque, arritmia, coma e pode chegar até mesmo o quê? A óbito, certo? Não é tão frequente a gente encontrar essa síndrome, mas a gente pode encontrar essa síndrome e ela pode acontecer, e a gente fala methemoglobinemia tóxica, tá? A gente fala dela justamente por quê? Porque ela pode ser causada e originada principalmente por fármacos, anestésicos locais, por exemplo, ou sistêmicos, podem acontecer com muita frequência este síndrome. Observem os dedinhos do meu paciente que ficam completamente o quê? Roxinhos. E sem contar que o paciente ele tende a apresentar uma cianose mais característica, ela é central, normalmente ela vem na região da face, principalmente na boca a gente consegue observar. Certo? O sangue do nosso paciente, ele vai modificando a coloração, passando para uma cor mais escuro, certo? E o diagnóstico? Quando a gente suspeita desse paciente, quando ele vem apresentando uma cianose de forma central e uma baixa leitura de saturação. A saturação do meu paciente está baixa, no oxíndrome de pulso, cianose central, você excluiu alguma causa de cardiopulmonar, aí você suspeita de uma methemoglobinemia tóxica, tá bem? Quando o paciente apresenta, então, cianose central, oxíndrome do paciente está o quê? Baixo, saturação baixa, você excluiu qualquer causa cardiopulmonar, você pensa nessa síndrome. Tá? A história clínica do paciente, ela conta muito a respeito do paciente. Então, você investigar, saber se esse paciente, antes disso, fez a utilização de algum fármaco, que fármaco que ele veio utilizando, poderia ser um anestésico de forma local. Quais são os anestésicos locais que a gente tem? Lidocaína, o que mais? Xilocaína, o que mais? Compra de venda livre na farmácia. Não, codeína não. Local. Brocaína. Como? Brocaína. Brocaína, muito bem. O que mais? Que compra na farmácia. Com muita frequência usa quando está com faringoamigdalite. Aqueles spray, o que tem ali? Anestésico é qual? Um anestésico. Qual anestésico? Benzocaína. E as pessoas compram de venda livre e fazem a utilização. Que tem também nas pastilhas. Pastilhas também, certo? Com muita frequência. Qualquer pessoa consome e aqui pode ocasionar o nosso síndrome, certo? Nesse caso aqui, o tratamento que a gente vem utilizando aqui é o que? Azul de metileno a 1%. O tratamento, o antídoto que seria utilizado para uma methemoglobinemia seria o que? O azul de metileno a 1%, certo? O que a gente tem que fazer com esse paciente? Utilizar medidas de descontaminação, se for necessário, se for um tóxico, se for um fármaco, descontaminar esse paciente, certo? Se a methemoglobinemia do paciente ela tiver menor de 30, a gente consegue ainda uma resolução espontânea com esse paciente num período de 24 a 72 horas. Agora, se tiver acima de 30, sim ou sim, a gente tem que entrar com o antídoto, e o antídoto utilizado aqui é o uso de metileno a 1%. Professor, então nesse caso nem adianta fazer aporte de oxigênio, porque é a troca que ele está sendo eficaz. Exatamente, é a troca Não é agir mesmo no antídoto. Exatamente. Então, nesse caso aqui, o oxigênio para a gente não seria uma opção. Tá bem? Síndrome narcótico. Os Volta narcóticos. só um pouquinho, professor, por favor. Aí. Dos narcóticos, quando a gente fala do síndrome narcótico, a gente tem uma substância muito importante aqui, e uma delas é o ópio, certo? Que ele é muito utilizado na função que? Analgésica. Os opioides a gente utiliza muito na função que? Analgésica. E aqui a gente tem quem? Morfina, codeína, e ele entra em um síndrome narcótico, certo? Nessa questão aqui, os nossos opioides, eles podem se ligar a vários receptores. A gente tem o Mi, o Kappa e o Delta principalmente. Cada um desses receptores aonde se liga o meu ópio, o meu fármaco, ele pode produzir um efeito. Por exemplo, a maioria se liga onde? Nos receptores Mi, Mi1, Mi2, e aqui pode produzir o efeito que? Analgésico.
mas também pode produzir uma depressão respiratória, euforia, sedação e dependência no meu paciente. Agora tem o kappa também. O kappa, quando se liga ali, é uma analgesia a nível o quê? Medular, mas também induz o quê? Sedação, disforia, mas não provoca dependência. Já quando eu falo do delta, é o mais importante onde? Na periferia, certo? E aqui produz alguma alteração no comportamento do meu paciente, certo? Mas aqui, a gente quando fala do mecanismo de ação dos meus receptores, ao total eles vão produzir o quê? Eles vão se ligar aos receptores acoplados à proteína G, chegando ali no meu receptor, a proteína G ligou, separa umas porções da proteína G, age inibindo a adenil ciclase, o AMP cíclico reduz, vai produzir o quê? Provoca a abertura dos canais de potássio e inibe de cálcio e vai levar o quê? Uma hiperpolarização, ou seja, diminui a excitabilidade, propagação do meu potencial de ação, consequentemente diminui a liberação de neurotransmissor, gera um efeito que? Inibitório no meu paciente, certo? E o que eu procuro aqui é o quê? Uma analgesia. Alguns são naturais, a gente observa aqui, alguns são sintéticos, alguns são semissintéticos e alguns são os antagonistas. Os antagonistas aqui, eles servem pra gente o quê? Em caso de ser um antídoto. Já os demais aqui, então aqui, de antídoto que a gente tem a naltrexona e naloxona. São os dois antídotos que a gente vai ter frente ao quê? Aos meus opioides, certo? Acontece com frequência? Com frequência pode acontecer uma intoxicação por opioide. Por quê? Século, hoje as pessoas elas utilizam muito o quê? Por exemplo, nos Estados Unidos eles não querem mais saber de utilizar os AINES. O que são os AINES? Anti-inflamatórios não esteroidais para dor. Os AINES hoje pra gente eles vêm resolvendo um problema de dor leve a moderada. Quando a gente fala aqui dos nossos opioides, eles são para uma dor o quê? Maior, mais intensa, certo? Então o que acontece? Nesse caso aqui nos Estados Unidos, as pessoas elas não querem mais saber do que? De sentir dor. É muito melhor utilizar um ópio, que o ópio já soluciona a minha dor e resolveu o problema. Não preciso mais me preocupar com dor. Então, lá nos Estados Unidos, eles não querem mais saber e querem utilizar o quê? O opioide, os ópios, certo? Porque a gente, no nosso organismo, existem receptores. E esses receptores, por exemplo, endorfina, encefalina, nós produzimos em quantidade o quê? Suficiente fisiológica para o nosso corpo. E elas preenchem o quê? Elas se ligam nesses receptores e trazem uma sensação de prazer, saciedade, bem-estar no meu corpo. Se eu tenho dor, elas tendem a fazer o processo de amenizar a minha dor fisiologicamente. E o que acontece? Os opioides, eles se ligam nesses mesmos receptores. Então, a partir do momento, quando a pessoa ela faz a utilização do ópio, ela traz essa sensação de livrar da dor e traz uma sensação de quê? De bem-estar para ela também. E o problema está aí, paramos de utilizar um desses opioides, já usamos com frequência, o nosso corpo entende que não precisa produzir mais, não produz mais encefalina, endorfinas, até chega a produzir, mas produz o quê? Uma quantidade mínima, e isso já não preenche os meus receptores, e aí a pessoa ela começa a manifestar o quê? Uma abstinência, um síndrome de abstinência. A pessoa, ela, quando fica sem esse fármaco, ela começa no hospital a apresentar alguns sintomas, principalmente aí sintomas de característica o quê? Simpatomiméticos, é uma pessoa que fica agitada, eufórica, a pupila fica super dilatada, ela fica nervosa, ela fica o tempo inteiro com tremor. Então isso que a gente observa em um paciente quando ele tem dependência. Enquanto a gente não faz o opioide, ou enquanto ele não utilizar, ele não se sente bem. E algumas pessoas acabam o quê? Falecendo, chegando a óbito, porque utiliza de forma muito exagerada. Elas querem ficar bem o tempo inteiro, sensação de prazer. Então elas começam a injetar, por exemplo, heroína, injetar, até que ela acaba tendo o quê? Uma overdose medicamentosa, chegando a óbito. E aqui o que nos preocupa com os opioides? Depressão respiratória. O paciente tem uma depressão respiratória. O paciente pode ter uma depressão neurológica, mas principalmente o que nos preocupa quando é ópio é uma depressão respiratória.
paciente tem apneia e uma hipoventilação, depois ele pode ter o quê? Coma, sonolência, certo? Depois o paciente pode chegar a ter o quê? Convulsão. O paciente, dependendo, pode ter até o quê? Quadros de distúrbios o quê? Psicológicos, onde ele pode apresentar euforia e disforia, certo? Seria uma crise de abstinência, doutor? Hã? Seria uma crise de abstinência? Não. Isso aqui no caso da intoxicação pelo ópio mesmo. Tá? A abstinência é o oposto. Aqui os sintomas que o paciente tem, que é característico aqui do ópio, é o quê? Uma miose pontiforme dos dois lados. Aparece dos dois lados, o quê? Bem pequenininha, o quê? A pupila do meu paciente. Isso é característico aparecer em paciente com intoxicação por opioide. Além do mais, o paciente começa a apresentar calor, rubor facial, coceira, porque ele tem uma liberação muito grande de histamina, e essa histamina age nas terminações nervosas e produz muita coceira no paciente também. Náusea e vômito é característico dos nossos opioides produzirem, certo? Retardo no esvaziamento gástrico, constipação, hipotensão arterial, taque ou bradicardia, arritmia e pode chegar até uma rabdomiólise e insuficiência renal aguda em quadros mais profundos, certo? O antídoto aqui que a gente vai utilizar, como que a gente trata esse paciente? O ABCD, depois a gente faz os sintomas e o suporte nesse paciente, lavado gástrico com carvão ativado e o antídoto. O antídoto aqui que a gente vem utilizando é a naloxona. Esse é o antídoto que a gente utiliza para os nossos opioides, certo? Para os nossos opioides a gente vai utilizar naloxona. Esse que é o antídoto utilizado aqui, certo? Aqui o que acontece? Naloxona, como diz aqui embaixo, pode precipitar um síndrome de abstinência em dependentes. Pacientes que utilizam de forma muito exagerada, que já são dependentes, e ele está passando por uma intoxicação por opioides. Se eu fizer naloxona nele, ele vai manifestar vômito, dor abdominal, agitação, diaforese e piloereção também. Isso se deve porque o paciente já é completamente dependente, ele já tem uma dependência, e aí o que eu estou fazendo? Bloqueando esses receptores com naloxona, que é o antídoto dos meus opioides, que são agonistas. Qual seria a outra alternativa? De antídoto, não tem outra, a naltrexona. Só a naloxona ou naltrexona. E a naltrexona também provoca? A naltrexona também, a mesma coisa. Só que a gente utiliza só quem? Naloxona. Antídoto é a naloxona que a gente utiliza. Mas pode utilizar alguma outra medicação também para minimizar esses efeitos, Claro, né? a gente pode tentar, sintomatologicamente, tentar conter isso aqui, tá bem? Sintomas, outros sintomas que o paciente manifesta, uma agitação, que o paciente vai ficar agitado, a gente pode controlar com o quê? Com Ansiolítico. os Não. ansiolíticos. Quais? Diazepam, muito bem. A gente poderia controlar. Vômito também. O vômito a gente também poderia controlar. Por que o vômito pode surgir? Já pode surgir mesmo por causa dos opioides. Eles estimulam o centro do vômito, certo? O vômito a gente poderia utilizar o quê? Vonal. Ondansetrona, muito bem, Vonal. Certo. Outro que a gente tem aqui é um síndrome hipnótico sedativo. Dentro dessa parte dos hipnóticos sedativos aqui, a gente tem quem? A gente tem alguns fármacos e alguns que são importantes aqui pra gente. Entre eles a gente tem os benzodiazepínicos, o etanol e os barbitúricos. Principalmente os três a gente tem aqui. E eles são o quê? Potencializam a inibição neural mediada pelo GABA. E eles produzem o que o próprio nome diz, eles produzem um síndrome hipnótico e sedativo. Os principais agentes que a gente tem aqui é os benzodiazepínicos, os barbitúricos e o álcool etílico, o álcool, certo? Os benzodiazepínicos, eles vão atuar fazendo o quê? Causando um efeito o quê? Sedativo no meu paciente. A utilização normal deles é como o quê? Ansiolítico, sedativo, hipnótico, relaxante muscular, anticonvulsivante. E os benzodiazepínicos que a gente tem são quem? Vocês conhecem? Midazolam, o que mais? Alprazolam, diazepam. Esses são os benzodiazepínicos, certo? Esses são os benzodiazepínicos que a gente tem.
Depois, aqui estão eles justamente, quais são os principais, que têm efeito hipnótico e sedativo e que quais são muito utilizados como ansiolíticos, certo? Eles podem produzir o quê? Uma depressão respiratória e cardiovascular. Podem produzir. É muito raro a gente ver um paciente ir a óbito por uma intoxicação de benzodiazepínico. Agora, quando a gente fala dos nossos barbitúricos, aí é muito mais fácil. Barbitúricos e etanol, sim. A gente pode potencializar o efeito de um benzodiazepínico utilizando o álcool junto também. Mas é raro a gente ver um paciente optar por causa de um benzodiazepínico, a não ser que ele faça a utilização junto de álcool. Se ele fizer a utilização de álcool junto, aí sim esse paciente ele pode o quê? Aumentar o efeito dos benzodiazepínicos, potencializar e chegar a óbito. Mas ninguém vai morrer por 40 gotas de clonazepam. Tá, mas é assim, uma quantidade de clonazepam que pode levar a óbito? O frasco. Aí se virar o frasco, ele pode chegar a um coma, mas óbito é Se muito for raro. em miligramas comprimidos? Ela quer saber. Não, é porque eu já... Tô preocupado já com você. Hã? Tô ficando preocupado já com você. Não, é que eu já tive caso assim na família que já tomou bastante. Mas não chegou a óbito. Não, nem teve, já tomou tipo, deixa eu ver. Nossa Senhora. Umas 14 miligramas. Meu, não vai. É pouco. É pouco. Sério? Que pouco? Não, é muito. A pessoa vai dormir aí muito. Vai ter uma depressão respiratória. Cara, não nem vai quase chegar ao dormiu. fim. Nem quase dormiu, ficou Mas ele já usava. Hã? Já usava. Usava droga? Não usava droga não. Não, mas usava o fármaco. Usava. Ah, ele já era, então... Tinha depressão, Sim, usava. quanto mais tempo vai utilizando, mais sensível vai ficando esses receptores. Aí tem que aumentar a dose. Gente, nós ficamos quase louca. Por exemplo, tem algumas pessoas que elas tomam, por exemplo, clonazepam. Se tomar 3 gotas, desmaia, dorme, parece que é o fim da vida. 6 dias. Mas tem gente que toma, por exemplo, 15 gotas que não faz nem cócegas mais. Tipo assim, se fosse Vai. miligramas, 20 miligramas num sério, a gente ficou quase louca. Vou ensinar outras formas. Vou ensinar outras formas. As plantações. Mas os benzodiazepínicos são fracos. Aí você fala, Credo, olha, a gente E por teve isso quase que eu um falo. impacto, viu? Gente, as pessoas que querem se matar, eles tomam isso aí não mata. A não ser que use uma quantidade muito grande e. tem que ser uma quantidade. Outras coisas. Mas não mata. Agora, os barbitúricos, aí sim, entendeu? É outra conversa. Aí Aqui você faz sim. o. Excelente, pode tomar que esse aqui sim vai. Esse é o. Esse vai e arrasta pra cima. É. Esse aqui, ó, para os barbitúricos, uma dose 10 vezes maior que a terapêutica pode ser fatal. Qual que é Tratado o- há qual que é tempo. barbitúrico? Os nossos barbitúricos são É o os. fentanil? É o fentanil, exatamente. São os antiepiléticos. Aqui sim é excelente. É bom? Esse você pode indicar. E aí você só vai morrer também. E só vai morrer também se estiver tipo, sozinho, né? Porque ele vai causar uma depressão respiratória, você vai estar sozinho. Mas aqui é mais difícil de tratar. Dependendo do tempo que ele estiver intoxicado, vai ser muito mais difícil de tratar. Tá? Mas aqui sim, o paciente ele pode chegar a óbito. Já os barbitúricos sim. Tá? Também. Faz parte. Certo? Aqui sim, se o paciente toma uma dose muito alta, esse aqui sim nos preocupa. Tá bem? Mas pode indicar, né? Credo. Sabemos que já, se for por um barbitúrico, vai ser um paciente muito mais delicado pra gente. Se for por benzodiazepínico, a gente já sabe que vai ser mais fácil de se tratar, certo? Álcool. Álcool é uma das substâncias também psicoativas mais consumidas na atualidade. E o álcool também ele causa um efeito quê? Sedativo. Em alguns casos pode levar até mesmo o paciente a coma, certo? O álcool também mas o problema aqui do nosso álcool também é que ele pode produzir uma síndrome alcoólica fetal. Mães que fazem a utilização de álcool com muita frequência, elas podem levar o filho a manifestar essa síndrome alcoólica fetal, certo?
aonde pode ter um aborto, o RN ele pode nascer com baixo peso, malformação na face, principalmente, lábio leporino, principalmente, e retardo mental. O álcool pode produzir isso nas nossas gravidinhas que fazem a utilização com muita frequência de álcool, certo? A gente não vai entrar muito nessa parte que a gente vai ver eles separados. Síndrome extrapiramidal. Síndrome extrapiramidal, aqui acontece muito e pode acontecer com frequência com a utilização de metoclopramida, que é o famoso Plasil que vocês conhecem, certo? Porque ele causa um bloqueio nos receptores dopaminérgicos e isso gera o quê? Uma estimulação de acetilcolina e pode gerar uma hiperestimulação muscular no paciente. E o que bate aqui o recorde é o metoclopramida. Pode ser causado por outros também, por clorpromazina, por tioridazina também, pode ser causado por haloperidol, mas pode ser causado aqui por muita frequência pela metoclopramida, que é um antiemético que as pessoas elas têm hábito de fazer a utilização. Hoje nem tanto mais, porque acabam substituindo pela bromoprida e pelo famoso Vonal, que é a ondansetrona, certo? E o que esse paciente ele apresenta? É um paciente que parece que está possuído. Depois que você fez a metoclopramida, ele tem algumas manifestações que dá a entender como se o paciente tivesse realmente possuído. Ele apresenta crises óculo-giratória. O globo do olho começa a se mexer e a girar. E você pensa, meu Deus, esse paciente ele não está. Outro, distorções faciais também, caretas, tiques, movimentos mastigatórios, espasmo de mandíbula e garganta, espasmo ou protução do lábio da língua. Então, o paciente faz várias caras e bocas para você e essa é uma manifestação de uma crise que a gente fala, ou seja, um síndrome extrapiramidal. Quando você faz uso da clonidinação? Do Plasil. Principalmente quando a gente faz a nível hospitalar, que a gente vê, tá? EV. Nunca viu? Não. A gente já teve Já um caso. foi feito uso em mim também. Queria que talvez tivesse acontecido isso. Mas não. Não é bonito de ver. Mas também você. Não é bonito Fica meio de ver. possuída assim. O antídoto, doutor. A gente não tem um antídoto aqui. Não tem um É antídoto. só atuar nos sintomas. É só atuar nos sintomas. Assim o paciente vai manifestar. Nossa. Uma carinha bonitinha. Eu vejo um negócio desse, pode falar. O Pronto. tratamento E mais é comum a gente fazer o quê? EV. Fez EV, o paciente pode manifestar essa síndrome extrapiramidal. Coitado. Do médico também, ele vai ficar desesperado na hora. Por isso que hoje em dia quase não utiliza mais ele, utiliza mais a ondansetrona. No risco, não utilize metoclopramida no paciente. Utilize ondansetrona. EV. Evite usar. Assim você não passa por um perrengue, certo? O paciente pode ter esses sintomas. Sintomas o quê? Parkinsonismo, que a gente fala é a face de máscara, a fala lenta, pode acontecer, rigidez, catatonia, gesticulação diminuída. Tudo isso aqui se deve somente pela inibição aqui dos receptores da dopamina, principalmente nos receptores D2. Inibiu, o paciente pode manifestar. Tem uma hiperestimulação, principalmente muscular. Outro que a gente tem aqui também, que é muito comum de acontecer, ao tratamento, a gente trata os sintomas, é com piperideno. É o que a gente dá para o paciente, tá? Mas não seria um antídoto, é mais para tratar os sintomas do paciente. Outro que a gente tem aqui é o síndrome serotoninérgica. A síndrome serotoninérgica também é outro que a gente vai ver por separado, que no síndrome serotoninérgico é a classe de medicamentos que trazem uma sensação de bem-estar, melhora o humor, sono, atividade sexual, apetite, função neuroendócrina, temperatura corporal, atuam na quê? Na homeostase, principalmente. São os remédios que trazem, são os remédios da felicidade. Quais são eles? São quem? São os famosos que a gente tem aqui. Aqui. São os famosos quem? Fluoxetina, paroxetina, sertralina, que esses são os nomezinhos mais conhecidos. Venlafaxina, certo? Alguns antidepressivos tricíclicos são os principais agentes envolvidos num síndrome serotoninérgico. Aqui sim pode levar o meu paciente a óbito. Sim,
niacin também pode levar. O lítio também se encontra aqui, certo? E aqui o paciente ele tem algumas manifestações, que aqui inicialmente ele começa com acatisia, tremor, alteração do estado mental, contrações crônicas a nível muscular também sustenida, depois uma hipertonia muscular, hipertermia, e aí sim o paciente ele manifesta aquele finish para o meu paciente, ele chega a um quadro de toxicidade que é letal. A gente até classifica uma tabela de diagnóstico de síndrome serotoninérgica, onde o paciente tem alterações mentais, neurológicas e autonômicas principalmente. A gente até usa um critério, que é chamado critério diagnóstico de Thurston, onde a gente vê os sintomas maior e os sintomas maior desse paciente. Mas é dose dependente ou não? O quê? Para chegar a um sintoma. Para chegar à intoxicação? Não, esse aqui é um paciente que resolve suicídio e toma uma dose muito baixa. Tudo bem? Nesse caso aqui a gente tem critérios maior e critérios que a gente fala menor. A gente fala principalmente de sintomas neuropsiquiátricos, muscular e aqui principalmente vegetativos. Os maiores e os menores. A gente pode fazer um síndrome, a gente pode fazer um diagnóstico diferencial também, porque parece com outras intoxicações também. Por exemplo, a hipertermia maligna, que já é causada principalmente por anestésicos inalatórios. A gente tem um síndrome anticolinérgico por alguns fármacos anticolinérgicos. O síndrome maligno neurolético, por exemplo, por antagonistas de dopamina. E o síndrome serotoninérgico, que é o que a gente está falando justamente agora. A gente vai falar ainda deles separadamente com intoxicação de fármaco. Tá bem? Tratamento aqui é descontaminar o paciente. Não tem aqui um antídoto de forma específica. É tratar o paciente o quê? De forma sintomática. Até pode utilizar um bloqueador de forma inespecífica, que seria aqui a clorpromazina, seria uma opção. Mas não chega a ser o antídoto de forma específica. O síndrome simpatomimético já se enquadra vários grupos aqui também. E a gente tem aqui, quando a gente fala simpatomimético, a gente tem receptores alfa, alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2. E aqui fica pelo quadro de quem? A famosa cocaína, as anfetaminas e aqui alguns que são estimuladores direto de receptores, por exemplo, a adrenalina. Em que a gente tem aqui anfetamina, êxtase, cocaína, teofilina, descongestionantes nasais, efedrina, pseudoefedrina e cafeína. Todos podem produzir um síndrome simpatomimético. Aqui o quadro do meu paciente é um quadro diferente dos demais. É um paciente que tem midríase, hipertermia, aumento do quê? Da temperatura, certo? Agitação psicomotora, alucinação, delírio, paranoia, sudorese, palpitação, uma dor pré-cordial também esse paciente pode manifestar, certo? Taquicardia, arritmia nos casos mais graves, hipertensão arterial, tremores, convulsão, rigidez muscular e rabdomiólise. Esse é um paciente extremamente que chega o quê? Agitado na urgência, muito agitado, certo? Ele pode ter até mesmo alucinações e paranoia. E a midríase dele, ele apresenta o quê? Midríase completamente muito dilatada. Você observa que a pupila dele está super dilatada, em um caso simpatomimético. Olha, vou falar, eu acho bastante interessante sua aula, mas eu acho muito rápida. Ah, falou rápido. Eu acho. Eu não estou achando muito acelerado. Tá bem, vou mais devagar. Muito conteúdo. Muito conteúdo. E é bastante interessante. Então, É que é muito conteúdo. muito conteúdo, né? É que nem eu falei para semestre passado era 3 horas, agora baixou para 2. E eu não, se eu não acelerar, eu não consigo dar tudo que eu tenho que explanar para vocês. Tá bom. É por isso. Mas essa parte aqui, simpatomimético, a minha intenção é que se der tempo, a gente tem que ver, por exemplo, separadamente eles ainda. Por exemplo, cocaína, anfetaminas. A gente vê eles de forma separada ainda. Só em fármacos, intoxicação por fármacos. Entende? Por isso que eu estou mais um pouquinho ligeiro aqui com vocês. Tá bom. Agora, nessa parte aqui, eu acredito que talvez dê tempo. Vamos tentar dar uma esticada. Tá?
Vamos tentar ir mais devagar então. Sintomas. Midríase. Esse paciente ele tem midríase, ele tem hipertermia, é um paciente muito agitado que vai chegar na urgência com vocês. Ele chega alucinando. Então pode ser o quê? O que conta muito pra gente também é a história do nosso paciente. É aquele paciente que às vezes chegou acompanhado de um coleguinha, o coleguinha muitas vezes não vai querer falar que ele estava usando cocaína, por exemplo. Mas vai falar que eles estavam em uma festa quando o amiguinho começou a apresentar o quê? Teve um quadro o quê? De dor pré-cordial e foi parar lá no hospital. Esse é o quadro. Depois você observa que esse paciente ele pode chegar o quê? Uma taquicardia mais a uma arritmia e pode chegar até mesmo um coma. E você observa a pupila dele está o quê? Midriático super, a temperatura do corpo dele está alta e ele está super agitado. Ele pode começar a ter delírio, algumas alucinações, falar que está vendo alguma coisa, uma fada, não sei, alguma coisa ele fala que ele está vendo. Sudorese, o paciente soa muito. Então esse é um paciente que vai manifestar todos esses sintomas por causa dos nossos receptores adrenérgicos. Porque a cocaína, por exemplo, ela vai se ligar a alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2. Então por isso que o paciente ele tem um quadro muito exacerbado em caso de uma intoxicação por um simpatomimético. E isso pode chegar até mesmo ao que a gente fala dos blood takers, que são pacientes que são conhecidos como pacientes o quê? Mula. Eles carregam o quê? A droga, ou seja, eles ingerem os saquinhos de cocaína e esse saquinho pode chegar a romper. Se isso chegar a romper, aí é muito difícil para o meu paciente. Ele pode chegar a óbito, porque é uma alta concentração de cocaína. O que normalmente esses pacientes fazem? Eles têm que vomitar tudo isso, né? Eles têm que vomitar. Eles carregam essa cocaína, tem que sair. Se não sair, o que os chefões fazem? Vai e abre a pessoa e pronto, resolveu o problema. Mas aí o que ela faz? Normalmente ela induz o vômito, ela induz com detergente. Nossa. Ela faz com detergente, ela pega o frasco de detergente e ela começa a tomar detergente, porque o detergente ele vai levar o que? É o vômito. Então a pessoa ela passa a vomitar na mesma hora. Professor, literalmente ele limpa, né? Não tem antídoto. O paciente é só sintomatologicamente. Então para o paciente vomitar, ele tem o quê? Que é utilizado o quê? Detergente. Aqui o tratamento para esse paciente, o quê? Somente suporte, descontaminação, gastrointestinal. Se o paciente tiver com algum transtorno hemodinâmico e respiratório, a gente tem que controlar o oxigênio no paciente. Hemodinâmico, se caso for necessário, a gente vai fazer diazepam, algum beta-bloqueador, sedar o paciente. Não tem antídoto, não tem o que fazer. Sintomatologicamente só a gente trata o paciente. Mas é muito Estabilizou e também Mas é relaxa. praticamente impossível salvar se acontecer romper. Né? Não, nesse caso aqui é difícil salvar. É. O paciente se praticamente. rompeu ali, o paciente pode ir a óbito. Óbvio. Até chegar no hospital, Já. até descobrir que isso aí foi a causa dele, já foi de alta celestial, de arrasta pra cima. Nossa função é estabilizar a crise, É. né, doutor? E depois alta CAPS. Chama o assistente social para já. Estabilizou o paciente, a gente encaminha ele depois. Síndrome neuroléptica maligna é outra também. Na síndrome neuroléptica maligna, essa aqui a gente já fala o quê? Que nesse caso aqui, o paciente que manifesta um síndrome neuroléptico maligno, ele se deve principalmente a alguns medicamentos, o quê? Antipsicóticos, a utilização de alguns antipsicóticos. E esses pacientes aqui a gente fala que normalmente é o quê? É uma desordem neurológica também, só que esses pacientes eles têm uma alteração genética nos receptores B2 de dopamina. Por isso que eles apresentam que diretamente como drogas antipsicóticas, eles podem apresentar esse síndrome neuroléptico maligno. Nesse caso, Dá um exemplo, professor, de antipsicótica. certo? Pode passar. Pode. Certo? Aqui, por exemplo, quando a gente fala dos nossos antipsicóticos nesse paciente, por exemplo, a gente pode falar de um haloperidol, por exemplo, nesses pacientes, e eles podem chegar a um quadro onde eles apresentam sintomas musculares
uma vez que a gente está falando dos nossos receptores de dopamina D2. Aqui o que está influenciado também é o bloqueio dos nossos receptores D2. Então esse paciente ele vai ter principalmente uma agitação, principalmente a nível muscular. Principalmente a nível muscular, certo? O paciente pode ter diaforese, suar demais, aumento da temperatura corporal e aqui alteração do estado de consciência e rigidez muscular também. O paciente pode ter rigidez o quê? Muscular e um desequilíbrio autonômico também. E isso se deve por causa do bloqueio dos receptores, ou seja, de dopamina do tipo D2. Praticamente quase o que a gente viu em um paciente que ele tem um síndrome extrapiramidal. Ele passa por um quadro de síndrome extrapiramidal, certo? O que a gente vai usar nesse paciente? Aqui a gente tem que buscar tratar esse paciente o quê? Com dantrolene, que a intenção é fazer o quê? Tratar essa rigidez muscular do paciente, causar o quê? Um mecanismo de bloqueio, tratar ele com um anestésico, ou seja, um fármaco que vá bloquear completamente o músculo dele que está apresentando o quê? Uma contração muito exagerada, porque os receptores de acetilcolinas permanecem ligados ali. Então o paciente ele tem uma afetação principalmente o quê? A nível muscular. Então dantrolene seria uma opção para a gente tratar o nosso paciente. Outra aqui, no caso do paciente, apresenta o quê? Muito uma hipertermia, um aumento de temperatura muito alto, a gente pode fazer o quê? Compressas de gelo nesse paciente. Uma outra opção para a gente tratar esse paciente. Já numa hipertermia maligna, a gente fala de hipertermia maligna, essa é diferente da neuroléptica maligna. A hipertermia maligna ela já se deve a uma causa o quê? Onde o paciente ele já apresenta um síndrome de origem genética autossômico dominante diretamente nos receptores dele. E isso aqui pode acontecer muito aonde? Em consultório odontológico, principalmente, porque esses pacientes eles já têm um síndrome genético, só que ele não sabe. Muitas vezes ele não sabe que ele tem essa síndrome, e aí ele vai lá e faz a utilização o quê? De algum anestésico. E aqui pode ser por causa de alotano, enflurano, isoflurano, succinilcolina. Um desses aqui pode ocasionar o quê? A síndrome, que a gente fala síndrome, ou a hipertermia maligna no meu paciente, aonde ele pode manifestar taquipneia, taquicardia, rigidez muscular, cianose e uma acidose metabólica. Ali mesmo, depois que o odontólogo fez no paciente, ele pode manifestar isso. Por quê? O mecanismo de ação é no gene receptor hianodina, no braço longo do cromossomo 19 está envolvida a nossa patogenia. Então o paciente ele tem uma liberação maciça de cálcio dos músculos esqueléticos, causando uma contração muscular muito exacerbada. Aumento da temperatura do meu paciente e um hipermetabolismo. E isso se deve também, isso pode produzir o quê? Taquipneia, taquicardia. A taquipneia vai ser um mecanismo compensatório do meu paciente, porque o meu paciente pode manifestar o quê? Uma acidose metabólica. Se reduz a oxigenação das minhas células, começa a ocorrer um tipo de metabolismo nas minhas células, catabólico, e isso forma ácido lático. Formando ácido lático leva a uma acidose metabólica, certo? Então, o que é característico nesse paciente? Manifestar acidose, cianose, rigidez muscular, taquicardia e taquipneia. E essa taquipneia já é um mecanismo compensatório para tentar fazer o quê? Remover essa acidose metabólica do meu paciente, certo? Para descobrir se o meu paciente ele tem, somente com biópsia, fazendo uma biópsia, e o tratamento aqui são medidas de suporte desse paciente, o sintomático também do paciente, a gente vai tratar e a gente pode utilizar também o quê? Dantrolene também para causar o quê? Para tratar essa rigidez muscular do meu paciente. Certo? Tranquilos até aí? Querem tomar uma água? 10 minutinhos? Professor, pode voltar só um pouquinho? Sim, sim. Por favor. Opa. Marcos.